Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, hoje é o nosso 12º dia do nosso jejum e hoje é domingo de Páscoa. Talvez você pergunte, mas o que significa a Páscoa? A Páscoa, querido, tem dois significados. Para os judeus, eles lembram o dia que o Senhor libertou eles das mãos de Faraó lá no Egito e levou eles para a terra prometida. Então a Páscoa para eles significa a libertação do Egito. E para nós cristãos, a Páscoa se refere ao dia da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, no primeiro dia da semana. Então para nós a Páscoa significa ressurreição, um novo dia. Querido, o tema de hoje é um novo dia. O texto que vamos ler é João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela correu e foi até onde estava Pedro e os outros discípulos. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde colocaram. Queridos, quando nós olhamos aqui para o domingo da ressurreição, ocorreu alguns eventos antes da ressurreição. Por exemplo, na quinta-feira, Pedro e os discípulos foram avisados durante a última ceia que eles o abandonariam e que Pedro negaria 3 vezes naquela mesma noite. No Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, Jesus foi preso e naquela noite Pedro negou Jesus 3 vezes e os discípulos o abandonaram. Na sexta-feira, Jesus foi então condenado e crucificado. Após ser crucificado, Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Então Maria e os outros apóstolos ficaram trancados em uma casa, deprimidos, dominados pelo remorso por ter traído o Salvador e com medo também de serem presos. Querido, sábado, que nós chamamos de sábado de aleluia, não foi um dia alegre como nos dias de hoje, mas foi um dia cumprido, marcado pelo sofrimento e pela dor de ter traído seu mestre. Então, surgiu um novo dia, o primeiro dia da semana, o domingo de Páscoa. Maria Madalena acordou ao romper da alva e caminhou em direção do jardim do sepulcro para ver o corpo do mestre. Mas ao chegar lá, percebeu que a pedra do sepulcro estava aberta e que o túmulo estava vazio. Então Maria Madalena, chorando, saiu correndo e foi avisar Pedro e os discípulos que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. Quando Pedro e João viram o túmulo vazio, eles lembraram das palavras de Jesus na última ceia e creram nela. E Jesus disse em João 16, no versículo 20 ao 22 aos discípulos, naquela ceia, ele disse assim: em verdade vos digo que vocês vão chorar naquele dia e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar a alegria de vocês. Aqui, querido, estava falando, comparando o dia da sua morte. Os judeus, o mundo se alegria, os romanos se alegrariam com a morte de Jesus, mas os discípulos, eles ficariam tristes, eles chorariam. Assim como a mulher que está para dar à luz a um bebê, ela se sente angustiada, triste, mas quando nasce o bebê, ela esquece da tristeza, porque ela viu a criança.
Os discípulos também, quando eles vissem Jesus ressuscitado, a alegria deles seria tão grande que eles jamais lembrariam daquela tristeza de ter negado o Senhor. E isso ocorreu, querido. A palavra do Senhor diz então que o Senhor Jesus apareceu para os discípulos em João 20:19, diz que ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas aonde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio, se pôs no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Que coisa maravilhosa. Querido, quando nós olhamos para esse dia da ressurreição, esse novo dia, nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu sobre a ressurreição lá no livro de Efésios, sobre o significado real da ressurreição. Em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em pecados, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça, favor merecido, vocês então foram salvos. E juntamente com Cristo, o Senhor nos ressuscitou naquele dia, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, aqui Paulo está dizendo que todo aquele que crê de todo o coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, a palavra que Paulo está dizendo que no mundo espiritual nós somos unidos com Cristo. Primeiramente, que lá em Romanos, Paulo diz que nós somos unidos pela fé em Cristo, nós somos unidos no mundo espiritual na sua morte e no seu sepultamento através do batismo nas águas. Quando nós cremos em Jesus, nós nos unimos naquele momento lá na cruz com Jesus. Nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. E nós nos unimos também ao sepultamento, porque Cristo, ao morrer, depois de morrer, foi sepultado. E isso é um símbolo do batismo nas águas. Mas também Paulo está dizendo agora aqui em Efésios capítulo 2, que nós também somos unidos a Cristo na sua ressurreição. Então, quando nós cremos em Cristo, depois que nós somos batizados, crendo em Cristo, nós nos unimos à ressurreição de Cristo. Quando a pessoa crê em Jesus, ela é regenerada, ela nasce de novo, ela nasce espiritualmente. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro daquele crente. E a partir daquele momento a sua vida é completamente transformada. Lá no livro de Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, no versículo 1, que escreveu o livro de Colossenses 3:1, ele dá duas orientações para aqueles que creram em Jesus, que já ressuscitaram, que têm uma nova vida. Ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque agora, irmãos, as coisas que são do alto, aonde Cristo vive. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. E quando Jesus, que é a vida de vocês, voltar e se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Querido, aqui Paulo nos ensina duas coisas para aqueles que creem em Jesus. Primeiro, agora que nós somos ressuscitados com Cristo, devemos desejar as coisas do Senhor que está no céu, querido. E não somente as coisas passageiras dessa terra. Tem muito cristão que só coloca as coisas, o coração nas coisas dessa terra. E quando surge um período como esse da pandemia, o coração fica tão impregnado com as coisas dessa terra que a pessoa perde a esperança, perde a confiança em Deus, ela fica desanimada. Por quê, querido? Porque Jesus disse que aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se nosso tesouro está em Cristo, Jesus subiu aos céus. Então Ele vai voltar e vai nos restaurar e nós viveremos com Ele eternamente. Mas se o nosso coração está nas coisas dessa terra, querido, então um período como esse, a gente vai ficar deprimido, desanimado. Querido, Jesus cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família, Ele te protege, Ele vai te manter, Ele vai abrir as portas, nada falta àqueles que temem o Senhor. Mas nosso coração tem que estar no céu. A segunda coisa que Paulo nos ensina aqui é que quando Jesus voltar, aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão. Que coisa gloriosa, querido.
Então, mesmo que uma pessoa morra nessa pandemia crendo em Jesus, ou aqueles que já morreram, que você conhece crendo em Jesus, o Senhor fez a promessa, querido, que vai chegar um dia, o dia da ressurreição. Olha o que diz aqui, que Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Nós vamos ler para a gente encerrar, né, essa mensagem de hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo, é isso, né? 4, 16 e 17. E diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, querido, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa linda, querido. Então, para concluir a mensagem de hoje é domingo de Páscoa. Jesus já nos libertou do Egito, que representa esse mundo hostil, através da sua morte em nosso lugar lá na cruz. Jesus, ele ressuscitou para nos trazer um novo dia, uma nova vida para todos aqueles que creem nele. E quando ele voltar, querido, Jesus está voltando, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos se encontrarão com ele nos ares, e juntos viveremos eternamente com ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, está a tua humilde mensagem, meu Deus, nesse domingo de Páscoa. O Senhor falou conosco sobre um novo dia, meu Pai. Nós cremos, meu Deus, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que todas as coisas vieram se passarem, tudo se fez novo, meu Pai. A Páscoa para o cristão lembra da ressurreição, do novo dia, meu Pai. Meu Deus, os discípulos traíram Jesus, ficaram tristes, mas quando o Senhor ressuscitou e apareceu para eles, se alegraram, e o Senhor fez a promessa, meu Pai, que o dia da Páscoa lembra a libertação do mundo. O Senhor nos libertou do mundo, do poder do diabo, e agora, meu Deus, através da sua morte na cruz, o Senhor nos ressuscitou, meu Deus, para ter uma nova vida, meu Deus, nos transformou, nos regenerou, e o Senhor fez a promessa que aqueles que estiverem mortos durante a sua segunda vinda, meu Pai, eles vão ressuscitar, eles não vão permanecer mortos, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e juntos estaremos com o Senhor eternamente. Querido, que Deus abençoe vocês, e até amanhã, se assim Deus permitir.